Thalita Silva, venha para cá, amadinha. Vamos aprender um pouquinho mais. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor. Tudo Olha bem? só, que maravilha, hein? Obrigado por aceitar estender esse tema. Para nós houve um clamor aqui, né? As pessoas pediram para que nós ampliássemos até os 17 anos de idade. Isso mostra, Thalita, a relevância da sua pesquisa feita num tempo, como você mesmo disse, que você nem imaginava a importância disso para a nossa geração, né? Para a nossa igreja no período em que vivemos. O Espírito de Deus certamente a moveu para esses estudos. Muito Eu que obrigado. agradeço, pastor, pela confiança de permitir que eu ocupe esse espaço tão importante da Sala 57, que tem uma repercussão tão grande, eu me assusto com a repercussão da Sala 57. E foi realmente coragem sua de abrir esse espaço para eu falar sobre esse assunto. Na verdade, a gente agradece por sua bondade e graça, né? Tê-la aqui conosco, com todo esse recurso acadêmico que você tem, também chancela a sala e dá credibilidade para a sala. Isso é importante. Muito obrigado por disponibilizar aquilo que você gastou horas e horas, anos a fio estudando para chegar às conclusões que você chegou. Que é assim que conteúdos como esse vêm para serem ouvidos por nós. E sabe, pastor, quando eu fiz a minha defesa, tinha uma teia na banca, e eu não sabia que ela era teia. Quem convidou essa doutora foi o meu orientador. Eu tive a liberdade de convidar um doutor e ele convidou essa doutora. E eu não sabia que ela era ateia. É, e foi muito interessante porque eu vou contar rapidinho, pode ser, pastor? Deixa eu só contar rapidinho esse testemunho que eu acho que vale no contexto, né? É ótimo para a gente saber Veja que como é que isso aconteceu, né? eu estava dentro de uma universidade pública e as circunstâncias políticas do estado de São Paulo favoreceram que eu pudesse desenvolver uma dissertação que falasse sobre fé, porque o governador de São Paulo, Fleury, é, aprovou uma resolução no final do mandato, dando à Igreja Católica a liberdade de conduzir ensino religioso nas escolas públicas. O governador seguinte revogou essa resolução, Mário Covas, dizendo que não era de uma denominação, mas de qualquer denominação o direito de ministrar ensino religioso. Esse assunto foi para as páginas amarelas da Veja. E como eu estava trabalhando o julgamento moral, a teoria de Kolber, e Kolber apresenta Fowler como sendo uma teoria mais completa que a sua, mais transcendente que a sua, o meu orientador achou por bem, que tinha dito que em momento algum a gente ia falar de religião, achou por bem usar as duas teorias. Então eu comprei, nós compramos, né, o instrumento de análise de Fowler diretamente, e trabalhei com essas duas teorias. Mas a teoria de Kolber tinha pelo menos três professores no Brasil que já trabalhavam. Eu trabalhei uma nova que ninguém trabalhava. Entre elas tinha essa ateia. Ela trabalha na Universidade Pública em Presidente Prudente. E antes de sair para a qualificação, eu estava em São José do Rio Preto e fui para. Eu peguei a Bíblia e fiz algo que eu nunca faço e não recomendo ninguém a fazer. É, eu abri a Bíblia e falei: Senhor, acalma meu coração, eu estou muito preocupada, acalma meu coração. E abri aleatoriamente e pedi que Deus acalmasse meu coração. Eu abri no Salmo 53, que começa dizendo: desonesto em seu coração não há Deus. E li o Salmo 53 e não gostei. Eu falei: Senhor, não me acalmou em nada. Fui para o 54, ou era o 54, eu fui para o 55, e falava dos ímpios, que não creem em Deus. E eu dizia: Senhor, isso não me acalmou o coração, isso não está. Eu estou indo embora chateada com o Senhor, porque eu pedi para o Senhor acalmar o meu coração. Eu estou indo nervosa para a universidade fazer a minha defesa, a qualificação. Quando chegou lá, 1h30 da tarde, começou e tal, e eu percebi que ela estava muito nervosa, essa doutora, muito alterada. E ela foi a primeira a me inquirir. E ficou combinado de que ela faria pergunta e eu responderia, ela faria pergunta e eu responderia. E a primeira coisa que ela falou assim: você está falando de fé, de religião, né? Porque eu estava falando de ensino religioso. Você está pisando em terreno minado. E foi assim, sabe? E bombardeando. E para cada pergunta que ela fazia, eu tinha uma resposta.
E isso foi deixando ela mais nervosa. E isso foi fazendo meu cérebro. E eu lembro que o tempo todo eu olhava para os olhos dela, olhos azuis, e percebi que o doutor que eu convidei, que era adventista, também tinha os olhos azuis. Professor Eliseu Menegusso, adventista. Eu não o conhecia, mas eu sabia que ele tinha feito doutorado nessa área na Inglaterra, parecida, uma área parecida. E era o único que eu conhecia, assim, que eu sabia, então eu convidei, mas eu não conhecia. Depois até nós trabalhamos juntos, no NASF. Quando eu desviei os meus olhos dos olhos dela, olhei para os olhos dele e percebi, nossa, os dois têm olhos azuis. Desviei meus olhos para o meu pulso para ver que horas eram. Era 5 para as 3. Nesse momento que eu desviei os olhos para o meu relógio, veio uma voz no meu ouvido. Diz o Nécio no seu coração, não a Deus. Eu falei, ela é ateia. Aí eu olhei para ela e falei assim, professora, o tempo todo eu tentando responder e ela ficando nervosa. Professora, qual a sua sugestão? Aí ela parou assim e falou, coloque um capítulo sobre a teoria ateísta dentro da sua dissertação. Aí ela olhou para o meu orientador, você acha que ela é capaz? É uma teoria ateísta que justifica o desenvolvimento da moralidade, uma visão ateísta. Eu tinha 15 dias de prazo para estourar todos os meus prazos, porque eu fiz o mestrado trabalhando, enfim, mudei de cidade. Aí eu olhei para o meu orientador, ele olhou para mim, aí eu falei, eu consigo. Aí eu virei para ele e perguntei assim, onde a senhora sugere que eu introduza esse capítulo? Aí ela desarmou. Olha, eu sugiro que você coloque aqui. Enfim, eu consegui introduzir um capítulo sobre a visão ateísta de desenvolvimento moral. Mas no dia da defesa, um mês depois, ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Não deixe esse assunto restrito à sua igreja. Traga esse assunto para dentro da Universidade Adventista. Porque quando você vê, quando eu vim para a qualificação, eu vim com preconceito, achando que eu estava lidando com uma crente e queria defender a sua fé na universidade pública. Hoje, eu estou diante de uma cientista que está com um trabalho perfeito. E ela abriu assim e falou: Você falou isso na sua conclusão. E eu olhava e dizia assim: Eu escrevi isso. Aí ela virava a página: Isso aqui que você escreveu assim, assim. Eu virava a página: Eu escrevi isso. E ela falou assim: Não restrinja esse tema à sua igreja. Passaram-se mais de 10 anos para eu falar pela primeira vez esse assunto dentro da minha igreja. Então, talvez eu também não estivesse pronta, com maturidade suficiente. Talvez o terreno não estivesse pronto. Talvez o cenário não estivesse pronto para que esse tema fosse de fato compreendido na extensão que ele precisa ser compreendido. Então, eu louvo a Deus pelo espaço que o senhor abriu, agradeço, e digo assim que, de fato, Deus tem caminhos e tem propósitos que a gente não compreende, não conhece, eu só posso louvá-lo. A Ele toda a glória. Você falou que você fica impressionado com a extensão, né, da sala, com o impacto que a sala, que a sala traz. E sabe que eu sou absolutamente encantado com esse lugar? É que aqui, e agora eu vou me referir à Thalita, nós temos espaço para doutores como você que passaram por um crivo tão desafiador para você concluir, apresentar suas ideias acadêmicas e buscar sua titulação, né, sua titularidade. Isto é grandioso, né? Graças a Deus a gente tem pessoas que o Senhor conduz e passa por todas essas camadas. Existem mentes extraordinárias dentro da igreja. Uma delas é a sua, nesse sentido acadêmico. É porque você talvez não conheça, mas a Thalita hoje, enquanto estava nativa e continua sendo, é uma das influenciadoras na área da educação adventista proeminente, sempre foi. Minha esposa, para você ter ideia, para se formar em pedagogia, estudou muito do que a própria Thalita escreveu. Então, é uma referência na área da educação. Isto me encanta muito, porque, ao mesmo tempo, daqui a pouco vem uma pessoa pregar aqui que a experiência dela não passa por esses caminhos e ela é tão validada pelo Espírito como você é.
né? Eu amo essa singularidade da Sala 57. Semana que vem, se tudo der certo, eu vou ter adolescentes pregando aqui. Por que que eu vou trazer adolescentes uma semana depois do que você apresentou? Para validar o seu processo. Vamos ter adolescentes pregando aqui. Então, eu tenho uma doutora que passou por tudo isso e que tem uma experiência larga na área da educação, e eu vou ter uma criança que tem uma fé ainda imatura, pregando no mesmo lugar, na mesma cadeira que você sentou. Não existe igreja assim. Eu não conheço igreja assim. Essa aqui é assim. Porque por trás de tudo isso, o título que a gente quer é aquele que Satanás deu a Paulo. Lembra? Paulo, eu sei quem é. Paulo não tinha medo de Satanás, não. Satanás tinha medo de Paulo. É isso que a gente procura aqui. E enquanto a gente procura isso, sua titulação, sua experiência, seu doutorado passando por lugares como esse, faz cada palavra sua valer o peso que ela tem. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui e oferecer isso de maneira tão simples e humilde como você faz. Vamos em frente agora? Vamos saber como é com esses meninos de 17 aí, mano, porque o bichinho difícil de lidar esse tal de adolescente, né? Então vamos saber como é que a gente aprende um pouquinho mais aí para manter nossos meninos firmes na fé e fazer com que eles amadureçam na fé, né? Vamos aprender mais agora. Bom, você que está adorando conosco na sala, a sala é assim mesmo. O formato dela é que o vento sopra onde quer e a gente altera, coloca, tira à medida da própria proposta do Espírito Santo do dia, né, do dia ele que comanda essas coisas. Então nós vamos agora para um vídeo, você que está chegando a primeira vez conosco, esse vídeo fala de Ezequiel 37, o Espírito entrando e vivendo. E o Espírito entra em nós por meio do nosso pedido e Cristo fica vivo. E é isso que a gente vai ver agora, e logo em seguida a doutora vai trabalhar conosco com esse tema. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo pela oportunidade que temos hoje de aprender um pouco mais e dessa diversidade singular que a Sala 57 oferece. Desde crianças que pregam aqui, pastores das mais variadas experiências, doutores da nossa igreja, tudo buscando o selo do Espírito Santo e a semelhança com Cristo. Glorificado seja, Senhor, o Senhor Deus por tudo isso. Toma, Espírito Santo, a Thalita em tuas mãos, use-a como o Senhor desejar. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Vamos para o nosso vídeo, então. Seja você que frequenta a sala já está acostumado, você que está chegando agora, Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Mais uma vez, bom dia para todos da Sala 57, meus irmãos. Eu gostaria só de fazer um breve apanhado daquilo que nós falamos da semana passada para aqueles que estão entrando hoje e não assistiram da semana passada, mas nós estamos falando sobre os estágios da fé
Nós começamos de 0 a 3 anos, 4 a 6 anos, 7 a 10 anos, e conseguimos chegar até os 15, 16 anos na semana passada. Esses estágios são na visão da psicologia do desenvolvimento, discípulos das ideias de Piaget, de Kohlberg, né? Discípulos, eu digo, são pessoas que acreditam em estágios de desenvolvimento universais, hierarquicamente organizados, né? Ninguém consegue saltar de um estágio para dois acima, você caminha por estágios hierarquicamente organizados, universalizantes, porque você encontra em qualquer comunidade, em qualquer tipo de cultura, esses estágios são comprovados, né, para aqueles que se debruçam sobre esse tipo de pesquisa. Então, é dentro de uma linha, de uma teoria científica, contudo, balizados pela palavra de Deus. Jesus, várias vezes, se você pegar os evangelhos, Jesus fala, homens de pequena fé, reprovando os discípulos, várias vezes ele fala, vocês têm pequena fé. Se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, essa visão de crescimento da fé é totalmente balizada pela palavra de Deus. Paulo fala, né, várias vezes sobre isso, que nós somos crianças espirituais, precisamos de alimento. E eu quero introduzir novamente, usando a palavra de Deus, lembrando daquilo que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E eu introduzi esse assunto falando que todas as pessoas possuem fé. O ateu possui fé. O terrorista possui o mais alto grau de fé que um ser humano pode ter. Contudo, nossa fé muitas vezes é muito pequena e nós precisamos aprender a crescer na fé. Na semana passada, eu concluí falando dos adolescentes e dizendo que a maioria dos cristãos, dos crentes, estaciona no terceiro estágio de fé, que é uma fé adolescente. É uma fé pautada na convenção. Então, a minha igreja não permite que eu trabalhe aos sábados. A minha igreja não permite que eu... Não é uma fé pautada em crenças individuais, em razão da fé incorporada na sua vida, que vive pela fé, por princípios, né? Então, foi mais ou menos assim que nós terminamos na semana passada explicando o terceiro estágio. Como a gente avança de uma fé adolescente, do terceiro estágio, que quando eu falo adolescente, é que é normal, natural, um adolescente estar nesse estágio. Mas eu afirmei que muitos adultos permanecem no terceiro estágio. E há adultos no segundo estágio, de criança, mais imaturo ainda. Então, quando eu falo de estágio adolescente, é porque é natural para uma mente adolescente em desenvolvimento, né, um processo de amadurecimento natural, ver a religiosidade, ver os princípios, né, da igreja, ver a sua crença sobre Deus dessa forma, né? Então, eu falei que muitos adolescentes têm, na adolescência, o resultado da visão de Deus que foi construída de 0 a 3 anos. Muitos têm um Deus impessoal, veem a Deus de forma distante, veem a Deus de uma forma, assim, de um Deus, um juiz duro, cruel, por causa da visão que tiveram de Deus lá na primeira infância, distante dos adultos que tomaram conta dele, que cuidaram dele nos primeiros anos e meses de vida. Nosso objetivo é que na adolescência ele consiga ter em Deus um amigo íntimo, ter em Deus um amigo pessoal. E isso é delicado. Para que essa transição ocorra, eu terminei falando aquilo que o pastor Wagner falou agora no final da lição. É necessário que o adulto com quem ele convive, seja pais, líderes de igreja, pastores, tenham condições de apresentar por preceito e exemplo na sua vida, uma vida de experiência com um Deus amoroso, um Deus pessoal. E aí vem a visão do Espírito Santo, né? Para eu compreender a dispensação do Espírito Santo, é fundamental que a minha visão de Deus Pai, Deus Filho, sejam construídas dentro desta lógica, né? De um Deus pessoal, amoroso, com quem eu posso interagir na pessoa do Espírito Santo. E para isso é necessário que nós, adultos, tenhamos uma experiência íntima
capaz de narrar a nossa experiência para este adolescente. Então, vamos entrar agora nessa fase ideal que eu gostaria que os jovens da igreja tivessem. Eu vou correr apresentando esses níveis, esse estágio, esse quarto estágio, porque eu quero, no final, apresentar o cenário atual de pesquisas recentes que eu fiz sobre essa faixa etária dentro da nossa comunidade de fé, da Igreja Adventista, tá bem? Vou compartilhar a tela e aqui começa a minha saga com a tecnologia que eu espero que hoje não me traia. Primeira dificuldade é conseguir ampliar, porque a barrinha não está aparecendo. E a barrinha do... Deixa eu abaixar a barrinha aqui, aqui. Levantar a barrinha. Já consegui. Nessa tacinha. Sim, é porque a tacinha não estava aparecendo, porque tinha que ampliar a tela. Bom, então vamos lá. Aqui tem, só para vocês terem ideia, muito rápido, como que são as perguntas do instrumento sobre desenvolvimento da fé que eu utilizei, o instrumento de Fowler, tá? Para vocês entenderem que fé é onde eu deposito a força da minha vida, onde eu deposito o sentido da minha existência, onde eu deposito as minhas energias, aquilo que tem de melhor em mim e aquilo que tem de pior também, tá? É uma força vital. Na visão da teoria de Fowler, todas as pessoas possuem fé. Então, essas perguntas, o que requer e recebe o melhor do seu tempo, da sua energia? Em que causas, sonhos, alvos ou instituições você está investindo a sua vida? No seu dia a dia, que poder ou poderes você teme? Em que poder ou poderes você confia? Com o que ou quem você está comprometido em sua vida? E na morte, né? Por quem ou pelo que eu daria minha vida? Com quem ou com que grupo você compartilha suas esperanças mais sagradas e íntimas para a sua vida e para as pessoas que você ama? Quais são as esperanças mais sagradas, os alvos e propósitos mais compulsórios da sua vida? São muitas perguntas, é um questionário longo. Pergunta da infância, pergunta da visão do pai, pergunta sobre a minha visão de morte, de pecado, são muitas, né? Mas só para vocês entenderem um pouquinho como é que a gente chega a essa percepção dos estágios da fé. Empreendimento humano de compreender confiança e fidelidade de imaginar e relacionarmos com outras pessoas e com o universo. Então, fé humana é um empreendimento de comprometer confiança e fidelidade, na visão de Fowler. Fé é uma orientação da pessoa total, dando propósito e alvo para as lutas e esperanças, para os pensamentos e ações da pessoa. A forma de uma pessoa constituir-se a si mesma, os outros e o mundo em relação aos valores, poderes, histórias e realidades específicas que ela considera como últimos, a finalidade última da sua existência. Então, é nessa transição da adolescência para a juventude que a gente constrói a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo. E a nossa fé vai ser determinante para eu sair de uma fé sintético-convencional da adolescência para uma fé individuativo-reflexiva. Por que individuativo? Porque é quando eu me constituo indivíduo. Da transição da adolescência para a juventude é quando eu passo a ter as características da minha pessoa. Eu me constituo um indivíduo e, ao mesmo tempo, eu sou capaz de sair de uma visão sintética para uma visão analítica, reflexiva. Eu paro para pensar, né? Eu uso o senso crítico de forma muito mais complexa do que na adolescência. Essa transição é muito crítica. É nessa transição que o adulto deve começar a assumir a responsabilidade pelos seus próprios compromissos, estilos de vida, crença e atitudes. Isso é impressionante, Fowler fala isso, e os estudos que eu realizei recentemente com os dados da Conferência Geral mostram exatamente isso. E se a gente for nos estudos de Ellen White, é exatamente isso. E isso se dá de forma dolorosa. Algumas coisas específicas que acontecem, né, na vida de um jovem, de um adolescente, que de repente tem que ir para a faculdade, outros têm que servir o exército, e passam a ter contato com novas ideias, principalmente dentro da faculdade,
né? Novas ideias, ou no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, sai daquela comunidade de fé onde ele estava ali restrito, muitas vezes na escola adventista, sempre estudou na escola adventista, sempre teve contato com aquela barreira de proteção da igreja, e ele vai avançar para novas experiências, e se torna uma experiência muito dolorosa. Nesta fase, o desenvolvimento da fé depende crucialmente do caráter e da qualidade dos grupos compostos ideologicamente. Então, os grupos com quem meus filhos se associam, ele vai fazer amigos na faculdade, ele vai continuar com amigos da igreja, e este grupo pode impedir o avanço individuativo. Lembre-se, eu me constituo indivíduo, eu tenho que dar razão da minha fé, eu tenho que ter as minhas crenças, mas eu posso estar tão ligado a um grupo que aquele grupo amarra a eu continuar pensando como o grupo pensa, tentando agradar ao grupo, e eu continuo na onda do grupo, tá? Então, os amigos continuam fortes. E esses amigos podem impedir que esse jovem avance na fé individuativa, com ideias pessoais, com crenças pessoais. Esse grupo pode amarrar o indivíduo no estágio 3 e impedir que ele avance para o estágio 4. É por volta dos 17 anos que nós construímos a nossa cosmovisão. Nossa cosmovisão é a base de todas as nossas crenças, é a nossa visão de mundo. Ela que hospeda aquilo que vai mais no íntimo, lá no nosso... Né? Porque muitas vezes nós temos um discurso coerente com a nossa crença, mas a nossa prática é incoerente. Então, a gente tem uma fala incoerente com as nossas atitudes. A cosmovisão é o que determina a nossa prática. Eu vou dar um exemplo, só para ficar mais claro. Na hora de você vender o seu carro, e o seu carro tem algum defeitinho, teve alguma batida, mas você encobre este fato para poder vender. Essa atitude está revelando o que vai lá no fundinho da sua cosmovisão, sua visão de mundo, que enganar não é tão ruim assim. Ou na hora de você fazer a sua declaração de imposto de renda, você tenta de todas as formas driblar o governo e dizer assim, eles roubam da gente, então não tem problema eu mascarar meu imposto de renda. Isso é uma revelação da sua cosmovisão, da sua visão de mundo, né? Às vezes na linguagem, no discurso, a gente defende a honestidade, mas na prática a gente procura burlar, né, as pessoas. Então, cosmovisão é o que dá sentido, está subjacente a todas as nossas atitudes, as nossas práticas, e isso hospeda também a nossa religiosidade, a nossa cosmovisão hospeda a nossa religiosidade. Grupos religiosos podem manter a permanência em um estágio convencional. O que eu falei na fala anterior da semana passada? Muitos se mantêm no estágio 3 porque é cômodo. Você alicerça a sua fé a partir dos costumes, das normas, das regras, dos ritos, mas sem fazer uma análise, uma reflexão, sem incorporar isso de fato na sua cosmovisão. A associação com outros jovens permite queimar pontes nos aspectos negativos ou positivos. E aqui eu queria me deter um pouquinho. O que é queimar pontes? Todos os jovens têm que queimar pontes. Todos. Até a minha adolescência, era a religião dos meus pais, era os hábitos da minha família, mas ao me tornar adulto, eu tenho que assumir as minhas próprias ideias, as minhas próprias decisões, as minhas próprias escolhas, e aí vem aquilo que eu já falei antes, que Fowler fala, né? Eu tenho que escolher uma profissão, eu tenho que escolher a minha religião de fato, né? Eu tenho que assumir as minhas crenças, eu tenho que assumir um casamento, eu tenho que assumir, e isso faz com que eu queime pontes. Do outro lado da ponte que eu queimei, eu posso continuar com as crenças da minha família, eu posso continuar com a fé da minha família, com os valores da minha igreja, com os valores, ou eu posso romper. Então, quando o meu grupo de amigos, com os outros jovens, compartilham dos ideais que eu cresci vendo,
Então, imagina um jovem adventista que vai para uma faculdade, para uma universidade, ele se associa com outros jovens. Ele tem que queimar pontes. Agora, do outro lado, ele pode assumir uma nova crença, uma nova ideologia, uma nova visão de mundo, ou manter as que ele cresceu aprendendo. Todos queimam pontes. O tipo de associação que eu faço e que escolho para ser o meu grupo de referência pode me ajudar a manter as ideias que eu tinha do outro lado da ponte, quando eu era adolescente, com a minha família, ou pode me impedir e fazer com que eu rompa com as ideias da minha família. Então, essa ruptura todos têm que fazer, faz parte do crescimento. Agora, o que que vai determinar que do outro lado da ponte eu vou manter a fé dos meus pais? É a experiência que eu tive antes. Não sei se ficou claro, depois que eu interromper os slides, a gente pode explorar um pouquinho mais esse queima de pontes. Deve haver uma interrupção da confiança em fontes externas de autoridade para a relocalização da autoridade dentro do eu, meu sistema de valores pessoais. Então, esse é o grande ganho dessa faixa etária. É quando eu sou capaz de dar a razão da minha fé por aquilo que eu de fato creio. Eu assumo aquilo lá como meus valores pessoais e não aquilo que meus pais pensam, aquilo que a igreja diz. Não é? Então, sai a autoridade na convenção da comunidade de fé para ser autoridade do eu. Eu escolhi, eu entendo assim. Né? E eu disse para vocês semana passada que eu lembro exatamente o dia que eu fiz essa decisão. Não é a religião da minha mãe, que eu amo tanto, mas eu assumo. Foi exatamente num sermão do pastor Arlindo Rossi, que eu lembro que tive a oportunidade de fazer essa escolha de forma pessoal, de forma, assim, madura, né? Quando eu tinha 17 anos, eu lembro bem dessa data. Que é um processo, tá? Mas que você tem que trazer do inconsciente para o consciente. Você tem que tomar uma posição, você tem que ser desafiado a tomar essa posição. A igreja tem esse papel de nos desafiar a tomar essa posição. A desmitologização pode trazer um sentimento de perda, pesar e até culpa, mas pode trazer ganhos quando entendem o significado dos ritos e símbolos. Uma fé madura valoriza ritos e símbolos. A gente não vive mais por normas, a gente vive por fé, a gente vive por princípios, a gente vive porque tem aquela crença como sendo nossa motivação de vida. E quando você ganha esse grau de maturidade, você passa a valorizar, por exemplo, uma santa ceia. Você não diz assim, não preciso de batismo. Batismo é um rito. Batismo, isso daí não precisa. Não, uma fé madura valoriza ritos e símbolos, porque você reflete sobre eles e aquilo passa a ter um novo significado. Então, alguns julgam que é maturidade desdenhar de ritos e símbolos. Ao contrário, a maturidade na fé faz com que você entenda o significado e valorize. Assumir a responsabilidade por seus próprios compromissos, estilo de vida, crenças e atitude é o grande desafio desta fase. E aí entram os conflitos nessa faixa etária, né? O conflito entre autorrealização e serviço em prol dos outros. Isso é muito forte, muito forte. Enquanto que você apresenta a missão para o jovem, o serviço em prol dos outros, é muito forte o desejo de autorrealização, o desejo de trabalhar para ganhar dinheiro, o desejo de ter. Então, quando ele está nesse conflito, que profissão eu vou ter? E aí eu vou abrir um espaço, né, e dizer que há muitos anos atrás, o pastor Elder Roger era presidente da UCOB, e ele fez um convite para eu e mais um grupo de pessoas fazermos um trabalho com as famílias pastorais em concílios, né? Eu fui em 5 encontros de família pastoral e eu tinha que ficar com os filhos dos pastores. E para começar a discussão dos assuntos que eu trabalhei com eles, que estava ligado a esses assuntos, eu fazia uma dinâmica onde, em dupla, um tinha que apresentar o outro, para que ele não se sentisse desconfortável de falar de si. Eles conversavam ali alguns momentos, alguns minutos, né? Um jovem conversava com o outro, era adolescente e jovem, nessa faixa etária de transição. Conversava com o outro, sabendo dos sonhos, sabendo
do que planejava para o futuro, sabendo o que estava estudando, então um conversava com o outro, e depois, aquele que ouviu do outro se apresentava como se fosse o outro, usava o nome do outro e dizia assim, eu sou fulano de tal, eu tenho tais sonhos, eu faço tal coisa, e tá, tá, tá. Então, a pessoa assumia como se fosse a identidade do outro para apresentar o outro, né? E eu fiquei muito assustada, porque nesses 5 encontros, todos, praticamente, só uma moça falou, eu quero ser missionária, eu quero trabalhar em prol do ser humano. E uma moça disse, eu quero ser dona de casa e quero ser mãe. Todos os outros diziam, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. E eu lembro de um que falava assim, eu quero ter muito dinheiro para comprar uma fazenda para o meu pai, para ver se eu vejo ele feliz, porque até hoje eu nunca vi meu pai feliz. Então, essa luta entre ter, conquistar, né, autorrealização e serviço em prol dos outros é muito presente nessa faixa etária. A luta entre o relativo e o absoluto. Também me lembro de um encontro com essa faixa etária, onde eu apresentei um tema de um livro que ganhou o prêmio Pulitzer nos Estados Unidos, O Senhor das Moscas, se transformou num filme muito bom de ser visto. Eu não assisto TV, não assisto filmes, mas esse eu assisti quando fiz o mestrado, por indicação do meu orientador. É uma história muito interessante de um grupo de escoteiros que o avião cai, eles se salvam, a maioria deles se salva, cai no oceano, e eles ficam numa ilha, e esse grupo de escoteiros, sem liderança de adultos, né, começa a aparecer entre eles a luta entre os do bem e os do mal, né, ao ponto de que o grupo do mal cresce e tenta matar os colegas que são do bem, entre aspas. É uma história muito interessante. Ao apresentar esse tema para esse grupo de jovens, adolescentes na transição para jovens, eu fiquei impressionada como todos, com exceção de um único, afirmavam de que o que é certo para você pode não ser certo para mim. O que é bom para você pode não ser bom para mim. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. E eu lembro que um rapaz falou, não, a verdade é absoluta. O que é certo. O que é verdade. Apenas um, num grupo de mais ou menos uns 25, 30 jovens. Então, é muito normal nessa faixa etária a visão relativista predominar. É difícil eles terem essa visão de que, quando se trata de realidade, de verdade, nós temos um assim diz o Senhor, e a verdade é absoluta. Não dá tempo de eu fico assim, incomodada porque eu não posso especificar melhor cada item, mas eu estou realmente fazendo um resumo do resumo, né? Sentimentos fortemente vivenciados versus a necessidade da reflexão crítica. Então, impulsionados pelo que sentem, tendo que refrear pela reflexão. Vou trazer um exemplo, a sexualidade, né? Impulsionado pela sexualidade, pelos desejos, pelos sentimentos, pelos hormônios que estão ali, né? Mas a necessidade da razão refrear, de dizer, opa, não é assim, eu tenho que ter domínio, minha razão tem que ter... Então, são conflitos reais nessa juventude e que nós, como comunidade de fé, temos que entender e saber lidar. Temos que dar respostas para esses conflitos. E a força dessa fase está na capacidade de refletir sobre a sua identidade e a perspectiva da cosmovisão. Ao mesmo tempo que eles têm noção da razão, né, do uso da razão, da necessidade, da força que eles também precisam usar essa capacidade à luz da cosmovisão. Né? E o perigo dessa fase é exatamente a confiança excessiva nessa razão, nessa capacidade, né? Eles se tornam mais críticos, e aí a gente fala do narcisismo do eu. Uma colega que viu esse slide falou, Thalita, mas narcisismo já não é do eu, é que existe um narcisismo lá na primeira infância, né? E agora vem o narcisismo do ego, o narcisismo daquela construção do indivíduo que se faz nessa fase. Então, ele se acha, né? Que ele tem a razão de tudo, que ele tem explicação para tudo, porque ele desenvolve essa capacidade ao longo da adolescência e ela chega num grau de completude na juventude, né? Então, esse é um risco, esse é o perigo.
E o outro perigo, aí a gente vem para a dimensão da igreja, né? Quando eu, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Quando eu não sei como líder, porque agora a família enfraqueceu demais a sua autoridade. Eles lidam com a fé numa comunidade de fé que tem líderes. E se eu, como líderes, não sei lidar com essa capacidade dele de argumentação, de crítica, né? Eu realmente faço um triste papel. Então, como é que é essa relação do jovem com a igreja? Desejam ver um organismo vivo e não uma organização cheia de regrinhas. Almejam ver funcionando o que é dito do púlpito: amor, compreensão, respeito. É necessário que compreendam os aspectos práticos do conceito corpo de Cristo, unidade da igreja, diversidade dos membros, interdependência, dons. Então, eles precisam crescer no conhecimento dessa nova dimensão do que é esse corpo de Cristo. E isso precisa ser falado, trabalhado, tratado com amor, com carinho, mas a gente não pode ter medo de falar, de chamar esse grupo e conversar olho no olho, tirando dúvidas. A dúvida não é errada, a dúvida é crescimento, quando eu sei lidar com ela. A solidão e a necessidade do ser amado pode levar a decisões trágicas, principalmente na escolha do cônjuge, né? Eles sentem essa necessidade, eles têm medo de errar, eles têm medo de fracassar, eles têm medo de não conseguir, principalmente no campo profissional, no campo do trabalho, não é? Realizar-se. Ainda ainda há esse tipo de insegurança. O líder deve procurar relacionar o cristianismo aos desafios dessa fase. Vocação, companheiro, vontade de Deus. Então, a igreja tem que oferecer para eles respostas para estas dúvidas, para estas questões cruciais, né? Mostrar a vontade de Deus para cada uma das dimensões da nossa vida, do trabalho, da sexualidade, do relacionamento, a realização pessoal. E aí, a experiência pessoal do líder, suas vitórias e derrotas contadas com sinceridade e amor, vale muito mais que muitos princípios teóricos. Isso eu falei na semana passada e volto a falar porque isso é fundamental. Se eu adulto, e quando eu falo líder, porque eu estou falando que agora a comunidade de fé tem muito mais poder sobre esse jovem do que os pais. Então, quando eu estou falando de líder, é porque em cada fase, uma das instituições tem mais força. Eu falei, até os 7 anos, os 6 anos, os pais, de 7 a 10 anos, a escola, e na adolescência e na juventude, a comunidade tem que adquirir protagonismo. A igreja tem que ter sentido. A igreja, então, já que ele não tem mais nos pais o locus de autoridade, é na figura da liderança que nós temos que ter. Porém, contudo, todavia, os pais também têm que ter capacidade de contar a sua experiência pessoal, com sinceridade, suas vitórias e derrotas. Nós temos que ser autênticos, nós não somos perfeitos, e nós também lutamos com a nossa natureza. E quando eu sou capaz de contar para um jovem essas experiências, isso vale muito mais do que princípios teóricos. Não que o conteúdo teórico não deva ser negligenciado, mas aquilo que a Sala 57 consegue fazer com maestria, mesclar o conhecimento, a informação, com a experiência, com a prática, com a vida cristã de fato, não é? Com um evangelho que causa impacto na nossa vida e nos transforma. Não é só o evangelho da graça que perdoa, é o evangelho da graça que transforma, e isso a gente tem que ser capaz, como adultos, de contar para os nossos jovens. Se a Bíblia não tiver resposta para suas necessidades diárias, irão buscá-las em outro lugar. Cuidado para as conversas e discussões não se tornarem bate-papo sem finalidade. Use a pergunta: o que Deus fez por você essa semana? Como Deus usou para ajudar outras pessoas? Como este princípio bíblico pode ser colocado na prática? Então, é muito fácil nós cairmos na discussão sem finalidade, sem o assim diz o Senhor. É muito fácil. É muito fácil você levar para... E quando eu estou falando da igreja agora, né?
levar para, vamos discutir tal assunto, discute, 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 mas a gente não traz para o assim diz o Senhor e não tem uma resposta para suas dúvidas, para suas ansiedades. Bom, eu vou tentar chegar na segunda parte, vamos ver, deixa eu olhar aqui o meu horário. Precisam ser envolvidos em prestação de serviço. A dimensão prática é fundamental. Precisam de alvos em conjunto e tempo específico para alcançá-los. Para que possam ajudar outros, precisam de uma edificação sólida. Esta é a tarefa do líder. Porém, sem o toque do Espírito Santo, tudo torna-se vazio. Quando eu escrevi isso, eu não conhecia a sala 57. Esse slide eu escrevi tem muito tempo. Mas eu gostaria, assim, que agora a gente parasse para entender, né, que sem o azeite, como diz o pastor Wagner, não adianta mandar para tarefa, não adianta mandar para prestação de serviço, não adianta, quer dizer, primeiro a edificação sólida, primeiro a unção do Espírito Santo para que eles possam ser capazes de prestar serviço, de sair para o altruísmo. E eu concluo essa parte dizendo: somos apenas canais através dos quais Deus transmite a sua graça. Somos semeadores da boa semente. Deus é que dá o crescimento. Importa que o dispenseiro seja encontrado fiel no seu trabalho. O nosso papel, eu estou falando para a comunidade de fé, é sermos usados como semeadores da boa semente. Às vezes esse jovem vai ser alcançado por um dos líderes da igreja, porque os pais já não servem mais como referência, mas por vezes é o pai e a mãe quem tem que exercer esse papel de resgatar aquilo que foi incapaz de semear e desenvolver na idade que eles tinham muito mais condições de fazê-lo. Eu não sei se eu fui clara, eu usei termos assim um pouco mais técnicos nessa apresentação para vocês entenderem o que é fundamental nessa faixa etária. Eles precisam queimar pontes. Eles precisam romper necessariamente. Isso não é errado, isso é necessário, isso é amadurecimento. Mas do outro lado da ponte, nós esperamos em Deus que eles preservem aquilo que nós ministramos, ensinamos, como família, como igreja. E agora eu vou rapidamente, eu peço mais 10 minutinhos, eu vou compartilhar com vocês estudos recentes do Departamento de Pesquisa, os arquivos e investigação da Igreja Adventista da Conferência Geral, que trabalha exatamente essa temática da nutrição, preservação dessas novas gerações. Para vocês verem o que de fato faz eles permanecerem na igreja, tá? São pesquisas recentes. Então, não estou mais falando de... Opa, deixa eu voltar aqui para partilhar a tela. Eu comecei a mostrar isso também no primeiro dia. Deixa eu só subir aqui. Vocês se lembram que eu mostrei no primeiro dia sobre a importância da gente tratar esse tema no contexto que nós estamos vivendo de muitos jovens saindo da igreja. Deixa eu voltar aqui. Eu mostrei rapidinho para vocês esse cenário de constatação de que nós estamos perdendo os jovens, né? Essa última reunião, esse slide, eu tirei da última reunião antes da pandemia, de 2019, desse comitê que estuda esse assunto, né, sobre a nutrição e a preservação de jovens. Então, o Dr. Paul Tompkins falou: a perda de jovens pela porta dos fundos é um problema real para a igreja hoje. É imperativo que tomemos medida para garantir que o maior número possível daqueles que estão crescendo na igreja permanecerão membros ativos. Vejam a faixa etária que eles deixam a igreja. 47% pararam de frequentar quando tinham entre 18 a 29 anos. 29%, 30 a 39 anos. Então, de fato, na percepção dos pastores, a idade que é mais provável que esse grupo saia da igreja, 59% dos pastores que foram entrevistados em todo o mundo disseram que
59% disseram que são os jovens adultos os que saem da igreja. 33%, os adolescentes. Então, se você juntar a percepção, 33% com 59% dá 90%, né, entre adolescentes e jovens, na percepção dos pastores. Então, estes 47% que deixaram de fato a igreja é composto predominantemente pela segunda geração de adventistas. O ano passado, o pastor Stanley Arco esteve na nossa igreja e apresentou uma estatística, eu não coloquei nesses slides, eu tenho os slides que ele apresentou. Aqui no Brasil, 37%. Qual é o empresário que consegue conviver com 37% de evasão, ou de perda, de prejuízo? Então, este cenário, de fato, é um cenário que está preocupando a igreja. E aí a gente pergunta assim, quais as causas? Quais as causas? Eles estão saindo por todos os tipos de razão, e algumas eles acham até difícil de explicar, de articular, de expressar. E aí a pergunta é, será que muito simplesmente não sentem que a igreja da sua fé infantil é a mesma da sua fé adulta? Ou seja, será que a criança, à medida que eles vão crescendo, a igreja não está conseguindo acompanhar esse desenvolvimento da fé e trazer respostas para as suas expectativas? Será que a gente não está como igreja, como comunidade de fé, amadurecendo junto com eles, né? O que podemos fazer para parar essa hemorragia em um dos nossos ativos mais preciosos? E agora, eu vou passar rapidamente para vocês índices daqui do Brasil, muito rápido. Esses índices não são causas, esses índices são sintomas. Então, o que eu vou mostrar para vocês não são causas, são sintomas. E está em inglês, deixa eu ver se eu consigo aumentar sem travar. Momentos de oração. Momentos de oração pessoal. Então, quando você vê a primeira coluna, crianças, a segunda, adolescentes, e a terceira, jovens. Diariamente. Então, criança que ora diariamente, 44%. Adolescente que ora diariamente, 42%. Jovens que oram diariamente, 49%. Ou seja, metade dos jovens daqui do Brasil, nós estamos falando de Brasil, não estamos falando de mundo. Essa pesquisa foi feita aqui no Brasil e foi mandada para a Conferência Geral, está disponível lá na Conferência Geral. 50% dos nossos jovens não têm hábito de orar diariamente. Isso é um indicador, isso não é uma causa. Segundo, leitura da Bíblia diariamente. 29% das nossas crianças leem diariamente, 28% dos adolescentes leem diariamente, 36% dos nossos jovens leem diariamente a Bíblia. Lição da escola sabatina. 25% das crianças, e aí a gente pode pensar que tem criança que depende dos pais para ler, não tem autonomia na leitura, mas os adolescentes, 24%, e os jovens, 27%. Livros do Espírito de Profecia, de Ellen White. 9% dos jovens têm contato com livros do Espírito de Profecia, pelo menos diariamente, de ter contato com esse material. Mas vejam ali embaixo, 33% nunca tiveram contato com os livros do Espírito de Profecia. Então, o que a gente pode constatar? Esse nome aqui, Galinda Steele, é exatamente a líder desse departamento da Conferência Geral, que em 2021 me passou todos esses dados por e-mail. Eu entrei em contato com o pastor doutor Magdiel Schultz, que é o secretário do pastor Ted Wilson, ele é meu amigo pessoal, e eu falei para ele, eu estou precisando levantar dados. E ele me colocou em contato direto com a doutora Galinda, que me passou esse material, muito material disponível que a igreja tem no Instituto de Pesquisa. Você pode entrar no site da Conferência Geral, tem muita pesquisa, e ela afirma o seguinte: parece que temos problemas para reter nossos jovens. Infelizmente, nós estamos perdendo um dos nossos bens mais valiosos. Temos alguma pista sobre quais fatores podem ajudá-los a realmente acreditar na mensagem dos adventistas do sétimo dia, comportar-se de acordo com os padrões da igreja e sintam que pertencem a essa comunidade de fé? Eu grifei 3 verbos. Primeiro, acreditar. Segundo, comportar-se. O estilo de vida vem, ou seja, a reforma só vem quando há um reavivamento. Um é consequência do outro. Então, a gente pede para o jovem se comportar.
Só que antes de se comportar, eles têm que acreditar, eles têm que crer, eles têm que ter fé. E eles têm que sentir que pertencem a uma comunidade de fé. A responsabilidade, portanto, é compartilhada: família, escola, igreja. Lembre-se do que eu falei? De 0 a 3 anos, os pais; de 4 a 6 anos, os pais; de 7 a 10 anos, professores; e de 11 a 16 anos, o grupo. E esse grupo, pertencendo a uma comunidade de fé, escolhe líderes. E aí vem a doutora Galinda também falando: se olharmos para o problema da retenção dos jovens mais de perto, podemos notar que existem vários fatores de vida relacionados com as mudanças que inevitavelmente acontecem na vida de um jovem em crescimento, como ir para a faculdade, procurar um emprego, e local para morar após a formatura, escolha de um parceiro, constituição da família. Estes fatores não apenas influenciam fortemente o crescimento pessoal e espiritual, mas também podem levar à desconexão com a igreja. Fowler falou isso, doutora Galinda afirmou isso. E aí a gente vê o Paul Tompkins falando de fatores de conservação ou permanência. Ele diz assim: na criação, Deus estabeleceu a família nuclear. Ele fez o homem e a mulher, pais, e, portanto, responsáveis pela geração futura. Então, responsabilidade original dos pais. A Bíblia também fala claramente de uma família extensiva, o corpo de Cristo, sua igreja na terra. Portanto, temos duas famílias, uma família nuclear e uma família extensiva. Tanto a família biológica quanto a família extensa da igreja são de vital importância para nutrir e cuidar dos nossos jovens. Uma das pesquisas apresenta 8 fatores que podem ajudar a prever quais tipos de adolescentes têm maior probabilidade de permanecer na igreja quando se tornarem independentes. O que a mãe frequenta a igreja regularmente, que estuda numa escola adventista, que o pai frequenta a igreja, então a mãe tem um impacto maior, participa regularmente do culto em família. Ellen White fala, desculpa voltar ao item 1, Ellen White fala claramente do papel da mãe nessa nutrição, no ensino, não é? A questão de fé está muito arraigada ao ensino da mãe, e o pai, como sacerdote, tem um papel também, mas a preeminência é da mãe. Participa regularmente do culto em família, considera padrões e regras da igreja adventista razoáveis, proximidade com seu pastor, amizade com colegas cristãos e encontrar mentores na igreja. Mentoria. É esse líder que influencia, esse líder que a gente olha, como eu mostrei na semana passada, que eu olhava para minha professora da escola sabatina e dizia: eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual a essa mulher. Quando você encontra essas referências dentro da igreja. Pode uma igreja local impedir a perda de jovens e garantir que eles se sintam mais conectados com a igreja? O que mais atrai um jovem na igreja? E aí, isso também me assustou. Me assustou positivamente, né? O que atrai nessas pesquisas, nesse estudo feito, o que atrai você na igreja, foi perguntado para os jovens. Do mais importante para o extremamente importante. E vejam as respostas. Está em inglês. 85% que atrai o jovem na igreja. Relevância dos sermões. 66%, o clima, pessoas da mesma idade, ele encontrar um clima de amigos, ele ter pessoas da mesma faixa etária. E, por fim, 64%, isso são os mais importantes. Personalidade do pastor. Lembre-se que eu falei quando fui num acampamento com 17 anos, que eu tinha dúvida: será que é possível encontrar pessoas que se pareçam com Cristo dentro da minha igreja? O desafio de ser co-participante da natureza de Cristo, e que eu conheci o pastor Arlindo Rossi, conheci o pastor Mário Veloso, e eu olhava para aqueles homens e dizia como eles se parecem com Jesus. A personalidade do pastor é determinante entre esses fatores. E aí a doutora Galinda diz assim: uma coisa é evidente até agora, os jovens estão ouvindo na igreja. O fato de o pastor e os sermões pontuarem tão bem como os fatores que atraíram os participantes da pesquisa para suas igrejas específicas sugere que os jovens estão na igreja não apenas por sua rede social, mas também prestando atenção às coisas que ouvem faladas no púlpito. Seria útil para os líderes da igreja manter seu público jovem em mente ao preparar sermões e fazê-lo de uma forma que os incentive e os desafie a pensar. No livro A Continuidade do Monge Executivo, o James Hunter fala assim: conheço líderes em igrejas e sinagogas que parecem mais preocupados com a frequência semanal e considerações orçamentárias do que em ser o líder de que suas congregações necessitam. Muitos dizem apenas as coisas que as pessoas querem ouvir, em vez do que elas precisam ouvir, porque não têm coragem moral de contrariá-las, com receio de que cancelem suas contribuições ou apoio. Estou terminando. Pelos nossos filhos, podemos fazer mais e melhor. Que nós tenhamos
muito em breve a experiência de nos apresentarmos diante do nosso Pai, dizendo: eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Voltando a essa questão da relevância dos sermões, eu termino com uma experiência que aconteceu comigo. Eu fui falar na FAD Minas, no mês de setembro do ano passado. E interessante é que eu perguntava da pessoa que me convidou sobre o que ela queria que eu falasse. E ela não dizia. Ela disse: não, eu tenho assistido algumas coisas que você fala, ora, peça para o Espírito Santo lhe conduzir, peça para o Espírito Santo dizer sobre o que você tem que falar. E eu dizia: meu Pai do céu, como que eu vou chegar lá? E sobre o que é que eu prego? Era para eu falar sexta-noite, sábado de manhã, sábado à tarde. Quinta-noite para o curso de pedagogia. Aí tudo bem, dá para eu falar, quinta-noite. Mas sexta-noite para alunos, adolescentes e jovens, porque lá tem faculdade, né? Internato com faculdade e ensino médio. Sábado de manhã, sobre o que eu vou pregar? Aí ela falou assim: o diretor vai ligar para você e vai combinar. O diretor não ligou para mim. Aí eu falei: meu pai do céu, chegou o dia de eu viajar. O que eu vou falar? Sexta-feira à noite, eu resolvi falar sobre a questão das telas, mas numa outra proposta, né? Quem domina a sua mente? Foi o título que eu dei. Quem domina a sua mente, mas para os jovens adolescentes, eu fui colocando algumas questões assim, diferente daquilo que eu apresentei na sala, mas trabalhando a dimensão espiritual, a questão de que nós estamos perdendo a capacidade de nos comunicarmos com Deus, enfim. Quando eu terminei, sexta-feira à noite, eu ainda não sabia o que eu ia falar no sábado de manhã no sermão. Vários jovens vieram falar comigo, vários jovens. Ficou assim aquele grupo e um falou: professora, olha aqui, eu peguei meu celular e eu vi que de fato eu fico 7 horas em média por dia, porque eu falei sobre os dados estatísticos, da média de uso da tecnologia e tal. E um ficou encostado no banco e falou para todos os outros: podem falar com ela que eu quero ser o último. Pode falar com ela que eu quero ser o último. E aí ele ficou parado ali, cruzou os braços, até que quando todo mundo foi embora, ele olhou para mim e falou assim: tá aí, gostei. 2 anos que eu estou aqui, eu nunca vi esse auditório sexta-feira à noite tão silencioso. Vou aprender. Até dezembro eu vou preparar uma palestra e vou fazer uma palestra. Porque você prendeu atenção. Eu nunca vi esse auditório tão silencioso em 2 anos. Sabe, professora, eu vou dizer uma coisa para você. Vem gente aqui, fala alto, grita, faz show, conta piada. Os jovens riem e saem do mesmo jeito. A gente sai do mesmo jeito. Todo mundo ficou calado prestando atenção em você, porque você não subestimou a nossa inteligência. Você trouxe conteúdo sólido. Você não subestimou a nossa inteligência. E aí ele virou para mim e falou assim: não perca a sua identidade. Mantenha essa identidade. Menino de 17 anos. Já tem um negócio dele, já é empresário, com 17 anos. E ele falou assim: nunca perca essa identidade. Você não subestimou a nossa inteligência, você trouxe conteúdo sólido. É disso que nós estamos precisando, porque vem um monte de pregador aqui e acha que a gente precisa de graça, de risada, de grito, de luz, de som, disso, daquilo. Não é disso que a gente está precisando, professora. E você respeitou a nossa inteligência. Eu falei: já sei sobre o que eu vou pregar. E preguei no dia seguinte sobre crise de identidade, Laodiceia, a origem do movimento adventista, a nossa origem profética. E os adolescentes e jovens ficaram. Várias pessoas no final do culto vieram dizer: nunca nós vimos esses meninos tão silenciosos como hoje. À tarde eu ia falar para os professores e pais sobre esse assunto que nós falamos aqui, o desenvolvimento da fé. E eles iam ter JA no auditório do dormitório masculino. Pois eles pediram para não ter JA no dormitório, no auditório, e ficarem na igreja para ouvir este assunto que eu ia falar. Começou um pouco atrasado, e eu sabia que eles tinham que jantar às 6 horas da tarde. E eu falei: eu vou parar às 6 horas, e onde tiver eu paro. E ele: não, continua. Não, vocês têm que jantar. Quem está na cozinha tem que ir embora para casa. Hoje é sábado, terminando o sábado, tem que ir para casa, os que trabalham na cozinha, no refeitório do internato. Resumindo, eles foram jantar. Eu continuei a palestra para os pais e professores. No final da janta, eles voltaram para terminar de ouvir. Conteúdo que não tem nada a ver com eles, né? Entre aspas, sobre o desenvolvimento da fé. E o diretor, que não estava, chegou no final e parou no refeitório e os alunos falaram: diretor, tem que trazer de novo essa professora aqui. E ele foi para a igreja, eu estava terminando.
E no caminho, os alunos paravam, ele diziam, nós gostamos. E quando eu vejo essa estatística, relevância dos sermões, eu me preocupo cada vez mais de que a gente, como corpo de Cristo, alimente, nutra esses jovens, para que eles sejam capacitados de fato a prestar serviço, a se envolver no voluntariado, porque sem a nutrição, tudo que eles forem fazer, sem a unção do Espírito Santo. Então, quando a gente fala assim, eles não estão lendo a Bíblia, eles não estão orando, não estão, mas na verdade eles não estão conectados à videira. Sem estar conectado com a videira, tudo que a gente fizer de proposta vai resultar em nada, vai frustrá-los. Nós precisamos dosar a nutrição com o serviço. E o óleo do Espírito Santo, a partir desse contato com a palavra, a partir da nutrição, a unção do Espírito Santo, para que a gente coloque a energia dos jovens a serviço do reino. Desculpa falar demais, agradeço mais uma vez, e que Deus nos abençoe como famílias biológicas, famílias de fé, a segurarmos essa geração dentro do aprisco, para que eles possam dar a última mensagem de advertência ao mundo. Podemos orar, pastor? Oi, pastor. Seu microfone está falhando. Tem alguma coisa errada no seu microfone, pastor, que eu não estou conseguindo lhe ouvir. Eu vou fazer oração então, tá, pastor? Pode ser? Opa, pode orar? É isso? Oi, pastor. Oi, consegue me ouvir? Não. Está falhando, mas agora está dando para ouvir. Vamos lá. Estão me ouvindo bem, certo? Ah, sim, mas está dando para ouvir. Tá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ver se a gente consegue esse aspecto aí. Só um minutinho. Vai falhar. Deixa eu ver se melhorou aqui agora para Agora gente. sim. É a internet, né? Essas coisas acontecem. Enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando em tamanho das implicações de tudo isso. E o tamanho das perguntas que ficam na cabeça de todo mundo sobre isso que você falou e a nossa prática enquanto igreja. Em alguns momentos você fala assim, a igreja tem que, a igreja tem que, o pastor é a... Então veja que essas relações são muito intimistas, né? Você vai dizer que esse tipo de compreensão e maturação não despreza as regras, mas Os ritos. os ritos, e eles buscam a essência nesses ritos. E a essência desses ritos não estão exatamente no próprio rito. Ele acredita na Santa Ceia, mas ele quer ver a Santa Ceia no líder dele. É que nessa faixa etária, pastor, não dá mais para falar de pai e mãe, porque quem causa o impacto de fato é a comunidade, são os amigos. Então, há um enfraquecimento da autoridade da família, natural. Então, quando eu coloco na igreja, a comunidade de fé, é porque quem vai causar o impacto e quem vai dar respostas
para esse monte de dúvidas e conflitos tem que ser a comunidade de fé, né? Então, porque cresce a autoridade do líder da igreja. Viu que 85% relevância dos sermões e 63% personalidade do pastor. Então, não dá para a gente não deixar de compartilhar a responsabilidade. Tanto é que eu coloquei, de quem que é a responsabilidade? É partilhada. Em cada faixa etária, um tem mais responsabilidade do que o outro. E não tem jeito de ser diferente. Que a vida tem um ciclo de amadurecimento em que, por exemplo, eu hoje não dou, teoricamente, não dou satisfação a ninguém que me educou. Teoricamente. Eu dou satisfação com a minha prática. Eu digo que o que a minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou, tem relevância na minha vida quando eu aplico e respeito a memória deles no investimento comigo, que é o processo de discipulado. Mas eles me inseriram conceitos e princípios que precisam ser validados na minha prática hoje, desassociado da presença deles. Meu pai e minha mãe estão mortos. Eu não posso mais ir lá pedir conselho. E quando você fala que não é mais uma questão com os pais, não é que os filhos desprezam os pais, é que o ciclo de amadurecimento se desmembra disso naturalmente e eu vou ser inserido numa sociedade que vai me absorver. E é nessa absorção aqui que a gente perde os meninos, que eles vêm sem Queimar experiência desse pontes. núcleo. O queimar É, pontes. eles vêm sem experiência para esse mundo aqui. A gente coloca os nossos filhos numa bolha e quando essa bolha estoura, eles não sabem o que fazer da vida. Porque o pai e a mãe Exatamente. já não são mais essa referência, porque o ciclo está amadurecendo. E a comunidade de fé é frágil na linguagem, no exemplo, e ele pega lá uma turminha que é forte e ele vai rodar naquela turminha. Que é E, esse o e processo. muito interessante, o professor universitário, principalmente se está numa universidade que não é cristã, mas isso acontece em qualquer. O professor universitário tem explicação para tudo, tem lógica na sua, tem coerência e traz novas ideias, e daí ele olha e fica atrás daquele professor. Aquele professor é o máximo, né? Então, essa referência ideológica, ele precisa. E, infelizmente, é aquilo que a doutora Galinda falou, o contato com e a ida para a universidade. Eu não apresentei, mas tem vários textos de Ellen White sobre a ida para a universidade. Tem vários textos. Então, essa transição, essa queimada de ponte, chega do outro lado da ponte, se depara. Está dizendo que não tá com som. Tem algum Mas somzinho aí, né, pro- pastor? provavelmente é o aparelho dele. O restante está ouvindo Tá. tranquilamente. Mas é que eu estava ouvindo algum ruído também, de algum microfone ligado. Então, pastor, tem muito mais coisa para a gente comentar a respeito desse período, né? Que não dá tempo e nem dá para a gente. Mas quando eu apresentei esse assunto por último, dessa pesquisa que eu fiz, eu introduzi muitos textos de Ellen White falando da ida para a universidade, que é um dos fatores. Então, são escolha do companheiro, ida para a universidade, né? A vocação em si está ligada à ida para a universidade, são fatores que podem levar o jovem para fora da igreja, sim. Então, tem coisas que a gente tem que parar, analisar, estudar, e quando a Igreja Adventista coloca o cuidado com as novas gerações como um dos pilares do trabalho para o próximo quadriênio, eu diria assim, na minha igreja, quando o pastor Stanley apresentou quais são esses 4 pilares, né, que apresentou cuidado com as novas gerações, alguém perguntou assim, e o que a igreja vai fazer pelas novas gerações? E ele deu uma resposta muito interessante que eu também acredito. Vocês lembram que quando eu coloquei causas, a gente não trabalha com causas, a gente trabalha com indicadores, porque cada realidade é uma realidade. Mas a minha sugestão é que cada comunidade, cada igreja sente para estudar esse assunto, porque a realidade de um lugar não é necessariamente a realidade de outro, que não é necessariamente a realidade do outro. Então, sentar e montar um comitêzinho para estudar com essa liderança que trabalha diretamente com eles, né? E criar estratégias, porque cada local tem uma realidade. Tem local que tem escola adventista, tem local que não tem escola adventista, tem local que tem universidade pública, tem local que não tem universidade pública, e que os jovens estão indo para. Cada local tem uma realidade, por isso que a minha sugestão é que cada local sente, analise seu cenário e crie estratégias para que a gente possa, de fato, nutrir esses jovens e prepará-los para esses desafios. Bom, veja aí como é que está a sua agenda de quarta-feira, porque é o seguinte, o que passou pela minha cabeça?
muitos deles têm perguntas lá. E aí eles ficam só ouvindo, gostariam de participar. Então, na quarta, se você puder, eu tenho algumas questões com relação ao que você falou, que a gente pode desdobrar isso no modelo de podcast. A gente batendo papo, igual a gente está fazendo aqui, destrinchando mais algumas coisas, e eles vão fazendo perguntas, os moderadores mandam para a gente tenta responder dentro de um tempo suficiente, mais algumas implicações que eu traria dentro desse tema abordado em três partes. Se você puder, você me avisa que a gente caminha nesse sentido do podcast na quarta-feira. A gente conversa, pastor. Fechou. Buenos dias, Deus te abençoe, amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe, tá bom? Muito obrigado. Senhor, ora? Vamos orar. Ora aí, querido, por favor. Posso orar? Por favor. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nossa gratidão pelo teu cuidado por nós, porque o Senhor tem sido bondoso, generoso, o Senhor tem sido paciente, misericordioso. Quantas vezes a gente erra por falta de conhecimento, por negligência. E agora, Senhor, nós queremos pedir de uma maneira muito especial que o teu Santo Espírito nos ilumine, a fim de que nós possamos entender os desafios que temos pela frente e a maneira de lidarmos com esses desafios. Ajuda-nos, Senhor, em contato com este conhecimento, que nós possamos nos colocar inteiramente em tuas mãos, a fim de que nós possamos ser úteis na condução dessas novas gerações para o trabalho e o desafio de serem aqueles que vão dar a última mensagem de advertência ao mundo. Como mentores, como pais, discipuladores, líderes, pastores, onde quer que o Senhor nos coloque, que nós possamos ser utilizados como ferramentas em tuas mãos, por meio da unção do Espírito Santo, para contribuirmos no preparo desta geração para o breve encontro com Jesus. Dá-nos uma bênção para o restante deste dia e para o restante da sala 57. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigadinho. Nós nos vemos, se tudo der certo, na quarta-feira.